Olá, boa noite. Já estamos aqui a postos para início da nossa doutrinária da noite de hoje. Aguardando. Olá, Vanderlei. Boa noite, meu primo de lá de São Paulo, que sempre acompanha aqui as nossas doutrinárias. Muito obrigado. Uma boa noite, querida Regina, minha amiga, minha irmã do coração, de lá da Itália. Um abraço grande, saudades. E aí eu gostaria que vocês que já entraram, que por favor me dá um retorno, vê se está bem o som, a câmera, se está bem o vídeo, se está chegando bem aí, para que a gente possa começar, tá bom? Vocês podem me dar um retorno? Regina, você pode me falar se você está escutando bem, se está vendo bem, se a imagem está boa? Tá tudo bem? Ótimo, tá, obrigado. Ó, Marisnete entrando, querida. Deixa eu diminuir aqui que eu aumentei. Deixa eu por aqui. Boa noite a todos. Então vamos dar início hoje a mais uma noite de reflexão. Hoje eu escolhi um tema do nosso Evangelho, que a gente possa fazer uma reflexão. Esse daqui é o mês de dezembro, é um mês que a gente nos leva, nos traz ao pensamento a imagem de Jesus e os seus ensinamentos, né? Então, com isso, a gente vai fazer uma reflexão sobre o Evangelho de Jesus hoje, sobre uma passagem. Mas, para iniciar, como sempre, a gente se recolhe, faz um minutinho de reflexão, para a gente poder fazer uma prece, né? Para elevar nosso pensamento ao alto, tá? Então vamos procurar Jesus em nossa tela mental, querido e amado Mestre, aqui estamos nós, unidos em pensamento e em coração, à procura do seu Evangelho de amor. Permita que os bondosos protetores possam estar conosco, cada um que estiver aqui conectado e os que se vierem também a se conectar em outros momentos, que possamos nós receber o auxílio de intuições para o esclarecimento e para o entendimento do seu Evangelho à luz da doutrina espírita, na certeza do seu amparo, do amparo de toda a espiritualidade amiga. Pedimos a permissão para darmos início à nossa doutrinária desta noite. Que assim seja, graças a Deus. Antes de iniciar o nosso tema, eu vou dar um pequeno aviso agora e também no final, que esse mês nós vamos ter uma semana de recesso entre o Natal e o Ano Novo. Então, na última semana, no dia 28, nós não vamos ter a nossa doutrinária, porque a nossa casa vai estar em recesso devido ao final, né, do ano. Então, os trabalhadores também estão com suas famílias, os palestrantes também. Nós vamos colocar o aviso depois, já colocamos, vamos colocar novamente no nosso Instagram. Mas já fica assim, quem entrar hoje já vai estar sabendo, e nas outras doutrinárias também a gente vai estar falando. Ainda vamos ter mais duas, é só a última do dia 28 que nós não vamos ter por motivo de recesso, tá bom? Então, boa noite, Mazé também, que acabou entrando, nossa querida irmã do coração. Bom, hoje, como eu falei, nós resolvemos tirar uma mensagem de Jesus. Quer dizer, no intuito, eu procurei esse item no nosso Evangelho, que está no capítulo 2, né? O título é Meu Reino Não É Deste Mundo, para que a gente pudesse fazer assim uma contextualização da época em que Jesus vivia.
ali do povo que o cercava, das suas crenças, dos seus costumes, para a gente entender um pouco mais os recursos que Jesus acabou usando e para quem ele falava e por que ele falava assim e por que a mensagem dele, ele tinha que saber direcionar bem a mensagem dele para esse público que ele estava falando, para essas pessoas que viviam ali no tempo dele. Então, assim, vou trazer um pouco da parte histórica hoje, para que a gente conheça esse mundo, né, esse momento da história e local ali, das suas características sociais, culturais e também religiosas, né. Então, nesse nosso segundo capítulo, no item 1, que é de João, né, evangelista, no seu evangelho, ele começa nos trazendo aquele momento em que Jesus vai ser crucificado, né? Então, quando ele vai ser levado para Pilatos. Então, ele diz assim, Pilatos, tendo entrado de novo no palácio, porque Pilatos já estava no palácio, já tinha se reunido com os judeus dali, né, com o sacerdote, onde os sacerdotes colocaram para Pilatos que Jesus era um revolucionário, que Jesus queria ser rei, dali queria ter o domínio dele, que isso não era bom para Roma, não era bom para eles, e assim colocaram Jesus como um revolucionário ali da época, né? Então Pilatos entrou de novo e fez vir até ele Jesus, né, a sua presença, e perguntou aquela frase, né, que todos nós já conhecemos: Tu és o rei dos judeus? Pilatos queria escutar o que Jesus tinha a falar sobre isso, porque foi o que os judeus da época passaram ali para ele, né? Mas Jesus não respondeu diretamente essa resposta, deixou com que ele entendesse da maneira dele, porque Jesus não podia fazer essa afirmação. Essa afirmação quem fazia eram os judeus, eram aqueles que estavam entregando Jesus. Então Jesus respondeu: meu reino não é deste mundo. Quer dizer, então ele tem um rebanho, ele tem aqueles que ele dirige, mas só que não é daqui, né? Não é deste mundo, daquele mundo deles, de conquistas de territórios, né? de soberania, de uma nação sobre a outra, né? De terem ainda os reis da época. Então não é com relação a esse mundo. Ele deixou claro, né, que o reinado dele não tem nada a ver com isso. E continuou: se o meu reino fosse desse mundo, a minha gente, quer dizer, aqueles companheiros dele, houvera combatido para impedir que eu caísse nas mãos dos judeus. Quer dizer, então, se ele fosse um daqueles que quisesse tomar proveito da situação e se colocar como dominador, né, aqueles que estavam com ele não iam fazer de tudo para que ele não fosse pego. Foi isso que Jesus quis dizer. Mas o meu reino ainda não é aqui. Olha só, essa frase é importante. Mas o meu reino ainda não é daqui. Quer dizer, ainda, né, para um futuro, ele já deixou claro que para um futuro, esse reino, né, que Jesus veio pregar, esse reino de amor, não é ainda, ele diz, ainda não é aqui. Não é daquele momento. Mas aí eu vou frisar aqui uma expressão que ele colocou. Ele fala assim: se aqueles que estivessem comigo iria impedir que eu caísse nas mãos dos judeus. Por que Jesus falou isso? Iria impedir que ele caísse nas mãos dos judeus. Então, para Jesus, ficou claro que não era bom para ele, né, estar próximo dos judeus dali, que os judeus não o aceitavam e que para ele não seria bom estar junto com os judeus, né? Mas assim, agora um pouquinho de história, né? Quem eram os judeus daquela época? Então, aí eu vou transcrever aqui para vocês, vou contar um pouquinho da história do povo dali.
Essa parte não está dentro das obras, né, kardeciana, nem da complementar, são obras de historiadores, né, que a gente fez uma pesquisa em alguns livros, e tem um livro que ele vai falando um pouco de cada povo daquela época. Na verdade, o termo hebreu, israelita e judeu são sinônimos. Isso daí se reporta ao mesmo povo. Então, depende da época e da situação em que está aquele povo, eles são chamados de hebreu, de israelitas ou de judeus. Então, a gente vai tentar entender o que é isso, porque ali se apresentavam os judeus, mas eles também, esse povo também já foi chamado de hebreu, israelita e judeu. Então, o que diferencia quem são, né? Quem foram esse povo que recebeu essas denominações? Tudo começa com os hebreus, que eram um povo que vivia ali na região da Palestina, que hoje é uma região assim próxima ao Líbano, ao deserto da Arábia e da Síria. Então é bem ali no Oriente Médio, uma região pequena, eu acho que daria um estado pequeno daqui do Nordeste, tipo, não tão pequeno, mas eu acho que como o Paraíba, alguma coisa assim, mais ou menos pela sua extensão, né? Mas essa é uma pequena região ali do Oriente Médio. E esse povo, os hebreus, eles viviam na extensão do Rio Jordão, que é um rio extenso que corta todo o Oriente Médio, e que o povo daquela época, eles sempre iam aonde tinha água para poder sobreviver, né? Então se formaram vários núcleos, né, de povoados dessas ao longo ali do Rio Jordão. E essas pessoas, né, essa população que vivia ao longo do Rio Jordão eram chamados de hebreus, tá? E eles eram constituídos assim por alguns clãs, né? Então eles sempre tinham, era uma sociedade patriarca, quer dizer, então o pai, né, o homem que dirigia, que dava o comando na sociedade, era patriarcal, né? E eles é que davam direcionamento para toda a família. Então eles iam formando os clãs e depois eles, juntando com outros, foram formando as tribos, que hoje seriam para nós comunidades, né? Só que são comunidades aonde todos vêm de um único patriarca, né? E que eles são comandados por eles. Então era uma sociedade patriarcal da época que viviam ali ao longo, né, do Rio Jordão. E eles e foi o primeiro povo que teve a característica que é assim, que esses patriarcas diziam que Deus falava com eles, que eles recebiam mensagem de Deus, então que escutavam vozes, né? E nós hoje sabemos que isso é uma expressão da mediunidade, mas eles, né, na época falavam que Deus falava com eles, né? E que Deus dirigiu uma promessa para eles. E é essa promessa que vai dirigir essa história do povo hebreu, né? Que eles diziam que esses patriarcas, né? E era comum, todos falavam a mesma coisa, que Deus estava falando isso para eles. Isso que é muito importante, né? Que eles não para uns Deus falou uma coisa, para outra não. Todos escutavam a mesma mensagem, passava. Que eles eram um povo escolhido por Deus, os hebreus, né? E que Deus daria uma terra para eles, porque eles não tinham exatamente uma nação, um país, um território deles. Eles foram se formando ali, as famílias, os clãs, ao longo do Rio Jordão, como nós falamos, mas não tinham um espaço, uma terra, uma nação deles. Mas que Deus o daria os espaços, e também Deus daria as leis que regeriam esse povo, que esse povo iria prosperar segundo as leis de Deus numa terra em que Deus iria dar para ele. Isso
foi mais ou menos perto de 2 milênios antes de Cristo. Nós estamos a 2.000 anos depois de Cristo. E isso aconteceu mais ou menos, como traz a história, perto de 2.000 anos antes de Cristo, que começou essa movimentação. E um dos líderes ali, já perto, né, de 2.000 anos antes de Cristo, foi Abraão e seus descendentes. Então eles tinham forte influência em todo o povo ali, nas mensagens que ele recebia, nas vozes que ele escutava, e que ele falou que Deus iria fazer com que eles fossem levados até essa terra prometida, né? E que Abraão realmente conseguiu, né, levar eles até essa terra prometida, que é Canaã, a atual Palestina, a atual Palestina, né? E eles foram levados para lá, né? Falou Deus, disse a Abraão, aos seus descendentes também, direcionou eles ali para aquele local que hoje é a atual Palestina, né? E quando eles chegaram ali, já tinham povos, né, ali. E os outros também que não estavam ali começaram a chamar eles de israelitas. Então ali eles receberam o nome de israelita. Quer dizer, então aquele povo hebreu do Rio Jordão, quando chegou na Palestina, chegou em Canaã, na terra prometida, recebeu o nome de israelitas. Eram os israelitas, né? Que é uma tradução do hebraico, da onde vem o Jacó. E nós não vamos entrar nesse item da história aí, só vamos contar essa movimentação, como é que chegou, né, esse povo judeu ali na época de Jesus. E ali, mais ou menos, né, 2.000 anos, mas eles ficaram uns 300 a 400 anos ali, progredindo, se expandiu bem ali, estavam vivendo bem, mas por volta, diz a história, né, são vários livros contam isso, que por volta de 1750, quer dizer, uns 300, 400 anos, né, depois que eles foram para lá, isso tudo antes de Cristo, houve uma grande seca naquela região, uma grande seca que a economia, a alimentação eles não tinham, porque eles dependiam de fazer as culturas para se alimentar, e essa seca fez com que eles saíssem de lá. Eles começaram a ficar desesperados porque eles não tinham mais condições de viver naquela região, porque eles viviam numa região onde tinha água, né, onde podia produzir sua alimentação. E lá não tinha, eles tinham lá outros recursos que aprenderam a conviver, mas com a seca não foi mais possível. Aí o que aconteceu? Eles foram para o Egito, que é mais no sul desse local. O Egito, na época, era a nação assim mais destacada, mais evoluída, era a época dos faraós, né? Então era a época também que tinha o maior conhecimento intelectual da época, ali eram os egípcios, né? E eles foram para lá. Quando chegaram lá, na verdade, eles foram bem aceitos, porque eles estavam passando necessidades e foram para lá dispostos a trabalhar e tal. Mas com o passar dos anos, e eles ali eles foram se multiplicando, aumentando, eles acabaram se transformando em escravos dos egípcios. E eles viveram ali 400 anos. Alguns livros dá 300 e pouco, alguns livros dá 430, mas é por volta assim de 400 anos eles viveram, esse povo, né? Viveu ali, que tinha saído da Palestina, viveu ali no Egito e acabaram se transformando como escravo e viviam naquela opressão toda. E aí foram passando as gerações, porque, né, são 400 anos, né? É bastante tempo. Então eles foram se sentindo oprimidos e quiseram voltar lá para aquela terra, o Canaã, aonde eles foram daquela primeira vez, onde Abraão ajudou eles a chegarem lá. Aí na época, ali entre eles, que aí já era mais ou menos 1.200 anos antes de Cristo, né? Que eles já tinham passado aqueles 400 anos ali e tal, eles decidiram voltar.
E quem era o líder deles na época era Moisés. Então, Moisés, que também eles continuavam com a mesma posição, né, de que Deus falava com eles e orientava. Esses patriarcas eram orientados, eles falam que eram orientados por Deus, e que falavam com eles e que davam direcionamento. E Moisés convenceu, né, que todos que Deus iria ajudar ele a levar eles. E tem toda aquela história, né, que ajuda mesmo. Abre o rio e eles conseguem, o mar, né, desculpa, o mar, conseguem atravessar. Essa época é chamada de Êxodo. E tem vários filmes, né, sobre isso. Bom, enfim, eles voltaram para lá. Só que eles não chegaram lá de imediato. Eles levaram 40 anos para voltar. Saíram do Egito e foram para lá, levaram 40 anos. E assim, e é interessante entender esse tempo todo que eles levaram, porque a distância é de 200 quilômetros do Egito até ali a Palestina, que hoje se faz em 2 horas de carro, né? E que na época eles levariam alguns meses, mas eles levaram 40 anos, porque existia muita discordância entre eles, entre os clãs, entre as famílias, e alguns aceitavam algumas coisas de Moisés, outros não. Então, eles não se entendiam ali. E assim, alguns livros trazem assim, que Moisés mesmo e seus descendentes achavam assim, que eles tinham que ficar ali, né, até poder se entender e ir para frente, ou até eles terem a certeza mesmo e a confiança de chegar lá. Mas Moisés, ele sofreu muito esses 40 anos, né, com toda essa discussão. Então ele teve aquela ida no Monte Sinai, onde ele ficou por 40 dias, tudo 40, né? 400 anos, 40 anos, depois ali 40 dias. Então ele ficou por 40 dias em prece, em meditação, e lá ele recebeu, né, a lei dos 10 mandamentos. Então, que Deus fala com Moisés, primeiro ele leva, depois não é aceito, ele volta. A história conta, né? Isso daí. Aí aparecem as frases já direto nas tábuas escritas das leis que eles deviam seguir, né? Para poder controlar a sociedade ali daquela época, tá? Então, nessa época, ficou assim, claro que ficou instituída a primeira religião monoteísta do mundo. Né? Eles acreditavam num só Deus, o Deus que falava com eles e que orientava, e que esse Deus tinha prometido a terra para eles, tinha prometido o espaço para eles. Né? Então, ali eles passaram a ser chamados de judeus. Então, judeus é aqueles que tinham essa crença. Tá? Então, o termo judeu é para os que acreditavam nisso. É como falar de nós. Nós somos brasileiros e somos espíritas. Tá? Então, na época ali, eles eram hebreus e judeus. Porque tinham essa crença de um só Deus, né? Então, foi o primeiro povo. Porque o Egito, naquela época, e os outros acreditavam em muitos deuses, né? E então era um povo que se diferenciava com isso. E por isso que Jesus também veio ali, né? Que era o povo mais preparado para isso, né? Moisés mesmo, ele não conseguiu chegar até a terra prometida, até a Palestina. Ele morre antes, e seu sucessor, quem acabou de levar o povo todo lá, foi o seu descendente Josué. Tá? E chegando lá, a primeira coisa que ele fez, ele dividiu todo aquele povo lá em tribos, com as semelhanças dos entendimentos que eles tinham, porque eles tinham entendimentos assim diferentes, mesmo daqueles mandamentos lá, uns cumpriam, outros não, e algumas coisas que os diferenciavam. Então, ele dividiu em 12 grandes tribos. Ficaram 10 mais ao norte e 2 mais ao sul dessa região,
tá? Então ali, né, eles chegaram, foram chamados de novo pelos outros de israelitas, que é quando eles voltam, né? Mas eles já eram judeus, porque eles já tinham essa crença no único Deus e nessa terra aí prometida, tá? E também ali eles vinham, né, depois de Moisés, iniciou-se os profetas, né? Então eles acreditavam na profecia também que um Messias iria vir naquela terra e que iria depois livrar eles de toda a opressão. Porque o que aconteceu? Eles chegaram lá, eles passaram 400 anos fora, eles chegaram lá, já tinham outros povos, outras pessoas lá. Então eles não chegaram lá assim numa boa, voltei para casa, né? Eles tiveram muitas guerras, muitas mortes, foi tudo muito difícil, foram vários líderes que apareceram. Aí no Antigo Testamento traz com mais detalhes. Então foi muito difícil esse retorno deles para lá, né? E eles acreditavam, né? Porque vinham as mensagens que viria um Messias, que iria livrá-los disso daí. Essas profecias, como eu falei, começou os profetas e as profecias a partir de Moisés, porque antes, na época do Egito, tinha as pitonisas, tinha os oráculos, né? Que inclusive Moisés, né, tá lá no Deuteronômio, que é um dos livros do Antigo Testamento, que Deus, que Moisés proibiu que se falasse com os espíritos, mas não é isso. É que na época, lá no Egito, eles faziam realmente a adivinhação, tudo eles faziam a consulta com as pitonisas, e com os outros que falavam se ia ganhar a guerra, se podia plantar. Então davam todas essas consultas das coisas particulares. E Moisés colocou que não era mais para ser feito isso, que tudo iria ser direcionado através das mensagens dos profetas. Então começaram a vir aí os profetas receberem as mensagens. E entre essas mensagens, sempre durante todos esses anos, falava que viria um Messias para ajudá-los, né? Mas na verdade, eles continuaram não sendo bem recebidos na volta, né? Em 721, os assírios que já estavam lá, né, descendentes dos persas, eles expulsaram todos eles, tomaram os territórios. Aí os poucos que ficaram conseguiram se reerguer, estavam lá de novo, os outros voltaram. Aí vieram os babilônios, expulsaram eles de novo. Quer dizer, então eles passaram assim mais quase 500 anos assim, com outros indo lá e expulsando eles. Os persas levaram eles como escravos, então destruíam as famílias. Então foi tudo muito difícil. Até o ano de 37 a.C., quando os romanos, eles conquistam aquele território. Mas só que eles não mexem, os romanos só conquistam território, eles não mexem com eles ali, eles deixam, não fazem de escravo, deixam eles continuar vivendo do jeito que eles queriam, as crenças que eles queriam, não era que nem os outros, que expulsava, que levava como escravo. E os romanos ficaram lá até o ano 476 depois de Cristo, quer dizer, quase meio século, né, naquela região, porque os romanos, eles tinham interesse só no quê? Nos impostos, né? Então eles não tinham, eles queriam que o povo trabalhasse e que passasse o dinheiro para eles e só isso, e que eles determinavam as coisas, como é que deveriam estar continuando ali, né? Então, nessa época aí, os judeus, né, eles não acreditavam que Jesus era o Messias previsto, porque Jesus não libertou eles daquela opressão, que era aquilo que eles esperavam, né? Que viesse o Messias, que viesse aquele que iria realmente estar tirando eles do jugo, né, dos outros e poder ficar. Então, na verdade, os judeus, ali, por isso que Jesus falou, né, que não seria bom ele cair nas mãos dos judeus, né? Lembra do início? Porque os judeus não aceitavam isso daí, porque eles queriam aquele rei mesmo, né?
que tirasse, que dominasse, que mandava os outros embora, que desse a terra ali para ele, que virasse uma nação, e não foi isso. Jesus veio falar de uma outra libertação, de uma libertação espiritual, né? Ele veio falar do amor, que eles nem tinham consciência desse sentimento, né? Ele vinha falar do perdão, que era algo que eles não, com tantas opressões, com tantas coisas, era algo que nem passava na ideia deles de perdoar, quanto mais perdoar os inimigos, ou aqueles que pensavam de forma diferente deles, né? Então, na verdade, eles não aceitaram Jesus. E depois, só depois Paulo, né, que trouxe a ideia, né, esclareceu, né, que Jesus, ele veio trazer a mensagem dele libertadora, espiritual, e que ele não tinha compromisso com a política e com a forma social que eles viviam. Porque Paulo chamou Jesus de Cristo, que em hebraico é Messias. Então, quem cunhou a palavra Cristo foi Paulo de Tarso. É como Kardec. Kardec cunhou a palavra espírita. Não existe na Bíblia a palavra espírita, porque ela só veio aparecer depois de Kardec. Tá? Então, e Paulo, então, mas isso depois de 50 anos que Jesus, né, foi crucificado, é que Paulo conseguiu movimentar os apóstolos, né, que estavam com ele, para poder fazer o evangelho, para poder deixar, porque eles viram que o tempo foi passando e os entendimentos dos ensinamentos de Cristo era só de boca a boca, de depoimentos, que deveria ficar escrito. No começo eles foram muito perseguidos, então os seus discípulos se dissiparam, cada um foi para um lugar, né, para conseguirem sobreviver, e depois de 50 anos é que começaram a redigir o evangelho, e isso porque Paulo incentivou, foi atrás de cada um, e Paulo começou a fazer as cartas dele, né, as conhecidas cartas, né, de Paulo, aonde ele veio explicar, né, que ele era o Messias, Jesus era o Messias, era aquele que veio trazer a mensagem do amor, da vida espiritual, de que o reino dele não era aqui. Então, mas isso daí foi depois, né, de muitos anos, que começou a ser esclarecido, e eles foram resistindo àqueles que eram seguidores, né, de Jesus. Eles conseguiram entender, né, tudo isso daí. Eu contei isso daí para a gente poder ficar claro para nós, assim, entender um pouquinho mais desse povo que viviam, dessa cultura que Jesus tinha ali quando ele trouxe o evangelho dele, os ensinamentos dele. Porque ele não falava para um público que o entendia, que o esperava da forma como ele foi, né? E quando nós lemos o evangelho, são citados muitos tipos de povos, ali então são citados samaritanos, os nazarenos, os fariseus, os saduceus, e a gente fica meio sem entender quem são eles. Na verdade são eles, esses os judeus dessas tribos, mas que eles tinham entendimentos diferentes da própria religião dele, que era um único Deus, né, que era esse Messias, né, que iria chegar e tirar ele da opressão na própria terra que eles foram encaminhados para estar lá. No nosso evangelho, segundo o Espiritismo, a introdução traz uma parte histórica que conta isso, porque normalmente a gente começa a ler o evangelho já a partir do primeiro capítulo, né? Mas na primeira parte ele conta um pouquinho desses povos, desse tipo, né, de povos que viviam ali com Jesus naquela época, tá? Então, eles são citados, por exemplo, os samaritanos. Quem eram os samaritanos? Eles eram, assim, os mais presos nas leis de Moisés, os que cumpriam,
os que seguiam mais rigorosamente as leis de Moisés, que eles admitiam só o Pentateuco, que são os 5 livros que compõem a Bíblia, né, do Antigo Testamento, que é composto pela Gênesis, o Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Deuteronômio é onde que fala dessa parte, né, mais espiritual. Então, cada uma tem um enfoque, cada livro ali que compõe a Bíblia tem um enfoque, né? E eles seguiam só isso, eles rejeitavam todos os outros livros, os anexos que vieram depois, eles seguiam só isso, né? E eles também tinham um aspecto assim, que eles contraíam alianças, casamentos só entre eles não se misturavam com os outros. Então eles eram aqueles fiéis seguidores só das leis de Moisés, eles não aceitaram depois as outras coisas que vieram. Depois deles, né, no Evangelho também sempre vem falando sobre os nazarenos, que é aonde Jesus nasceu, perto da cidade de Nazaré. Eles ficavam perto ali de Nazaré, e que esse nome era dado àqueles judeus daquela época que faziam alguns votos. Eles eram, na verdade, os mais espiritualizados, porque eles faziam votos perpétuo ou temporário da guarda de pureza. Eles procuravam a pureza do corpo e do coração. Eles já tinham mais essa ideia espiritual, né? Então eles se comprometiam com a castidade, a abstinência à bebida alcoólica, e conservavam, tinha uma característica, conservavam a cabeleira. Eles tinham os cabelos grandes, compridos, os nazarenos. Por isso que essa imagem de Jesus sempre vem ele com o cabelo comprido, porque ele era de lá, e aquela população ali dos nazarenos tinham essa característica. Então Jesus veio entre esses que eram os mais espiritualizados, né? Os que eles faziam temporário ou perpétuo. Tem alguns que passavam a vida toda guardando, né, a castidade, a não bebida alcoólica, a cabeleira, mas tinha outros que faziam temporários. Mas eles faziam, todos eles passavam alguma época da sua vida, porque isso fazia parte da religião ali deles, tá? Eles eram judeus, mas eles tinham esse aspecto aí. E ali Sansão, lembra Sansão que tinha as cabeleiras? Era nazareno, Samuel, João Batista, Jesus, né? Eles faziam parte desse clã, dessa tribo dos fariseus, desculpa, dos nazarenos, tá? E depois vem então os fariseus, né, que eram outros. Nós falamos dos samaritanos, que eram mais presos às leis de Moisés, os nazarenos, os mais espiritualizados, e tinha os fariseus, que os fariseus já eram aqueles que tinham sacerdotes, que levaram Jesus, né, até Pilatos, que eles eram ligados às práticas exteriores, ao proselitismo. Então eles faziam a pregação nas praças, nas sinagogas, né? Então eles gostavam do culto, das cerimônias, das vestimentas, né? E eles não gostavam de inovadores, por isso que eles não gostavam de como Jesus se apresentava com essas novas ideias, né? E na verdade eles eram, os historiadores dizem que eles usavam mais a religião para outros fins, para os fins da sua visibilidade, do seu poder, né, da sua ascensão na sociedade, do que realmente ligado à fé, ligado às leis de Moisés, às tradições deles, né? Então eles tinham aqueles cultos, aquelas cerimônias, mas era mais para se colocar, né, a sua visibilidade ali na população. E eles tinham mesmo, ali os historiadores dizem que eles, e Kardec coloca isso lá no nosso Evangelho, que eles tinham uma grande influência sobre o povo, né? Então eles faziam realmente com que o povo seguisse todas aquelas cerimônias, aqueles cultos deles, né? E então eles tinham um grande poder ali em Jerusalém, né? Que era próximo de Nazaré e Jerusalém, né, uma outra cidade onde Jesus realmente
foi preso, tá? Então os fariseus eram os mais, eles eram considerados na época os mais materialistas, né? Depois tem os escribas, que também é muito mencionado nos nossos evangelhos, e que na verdade eles sempre fizeram o papel de secretários, porque eles tinham conhecimento intelectual, sabiam ler, fazer conta, todas aquelas coisas. Inclusive, no início eles eram secretário ali daqueles senhores, né, que eram os líderes dos clãs, mas mais tarde até eles foram tidos como doutores, ensinavam as leis de Moisés, né, interpretavam tudo, né, e eles eram o que mais tinha simpatia com os fariseus. Eles eram assim, muito junto com os fariseus, porque eles gostavam daquela coisa também de cerimônia e de estar nos meios, né, sociais com relevância e tal. Então eles eram assim, os escribas eram assim os parceiros dos fariseus naquela forma deles estarem ali. E depois Kardec também menciona dos saduceus. Os saduceus, da mesma forma como os fariseus, eles gostavam das coisas assim materiais, do dinheiro, do poder. Eles vinham muito do comércio, né, da riquezas, né? Eles acreditavam num só Deus, mas também eles gostavam das recompensas temporais, diz Kardec, né? Ali nessa parte histórica, né? E gostavam das satisfações dos sentidos físicos, então eles eram levados, né, nessa parte de orgias, todas essas coisas. Eles eram poucos, né? Mas deles saíram, lógico, importantes personagens, porque pessoas que tinham dinheiro e poder, assim, até que eles realmente formaram um partido político se contrapondo aos fariseus, que eram também aqueles que tinham visibilidade na sociedade. Então os saduceus também tinham, só que os fariseus já tinham toda aquela coisa da cerimônia, da religião, usavam, né, a religião para se aparecer. E os saduceus usavam mesmo dinheiro, usavam mesmo as questões sociais para estarem se colocando dentro da sociedade, sendo valorizados, até que formaram realmente um partido político e ficaram contra, né, os fariseus, que eram os imediatos concorrentes deles. E por último, os publicanos, né, que também aparecem muito no Evangelho, falando dos publicanos, que eram aquelas pessoas, né, que eram encarregadas de recolher as taxas públicas, os impostos cobrados, né, e que isso para os judeus era assim, uma questão religiosa, porque eles não aceitavam pagar os impostos. Inclusive, tem no nosso Evangelho a pergunta, né, que eles fazem, né, tá certo pagar o imposto a César? E Jesus diz: dê a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Porque para eles era assim, uma violência eles terem que pagar, porque para eles eram da terra, o que eles produziam tinha que ficar para eles não tinham que pagar nada para ninguém, né? Então os publicanos, que faziam essa arrecadação, era assim, eles eram completamente desprezados por todos os outros, né? Por todos os outros clãs, por todas as outras tribos, por todos os outros, né? Então, os samaritanos, os fariseus, saduceus, escribas, nenhum aceitavam eles, porque todos também tinham em comum isso daí, né? Bom, a gente fez assim um histórico um pouquinho do que tem lá no nosso Evangelho, desses povos. Eu expliquei antes como é que eles se formaram, para a gente entender que Jesus, assim, esse núcleo aberto que ele tinha, de pessoas que ele tinha que conversar, ele tinha que passar a mensagem dele para vários tipos de entendimentos diferentes que eles tinham ali. Olha só que dificuldade. Por isso que muitas vezes a gente tem dificuldade até hoje de entender as parábolas dele, porque ele tinha que construir a verdade através dessas parábolas e falando para entendimentos de pessoas completamente diferentes, né? E quando Jesus fala ali, né, meu reino não é deste mundo, ele deixa claro a vida futura, né? Ele deixa claro que não é
tudo aqui, no agora, né, tudo nessa questão dessa vida, que existe uma outra vida. Ele deixa isso daí, claro. E no item 5 do capítulo 2, né, continuando ali, Kardec comenta que essa ideia da vida futura traz uma fé segura no futuro, né? E que isso daí vai mudar o ponto de vista das pessoas que acreditam nisso daí, porque elas veem a forma de vida da vida de forma diferente. Ele diz assim: sabendo temporária e não definitiva a sua estada no lugar aonde está, menos atenção presta às preocupações da vida, resultando-lhe daí uma calma de espírito e diminui o seu amargor. Então Kardec já nos traz essa explicação, que essa certeza que Jesus dá de uma vida futura nos traz uma fé, tirando, né, do centro todas as nossas preocupações da vida atual, sabendo que temos um porvir, né? E que isso daí nos acalma, porque nem tudo acaba aqui, né? E que temos ainda a continuidade, e que isso, ele diz assim, que nos traz uma paz de espírito. Então, essa mensagem de que Jesus nos traz essa vida futura, que esse reino não é daqui, é muito importante, como diz Kardec, assim, para mudar o nosso ponto de vista dessa vida atual, das nossas dificuldades, dos nossos problemas na vida atual, né? Então a gente quis passar aí para vocês esse entendimento e como é que Jesus foi saindo dessa situação difícil para trazer essa mensagem tão importante dele. E aí, agora assim, para finalizar, eu separei uma mensagem do livro Vivendo o Evangelho, que eu gosto muito, porque ele traz assim, de item a item do nosso Evangelho, né? André Luiz vai fazendo a interpretação, psicografada por Antônio Barbuí, o conhecido Toninho, que ficou quase 50 décadas junto com Chico Xavier, que fez assim na mesa junto com ele, né? E que André Luiz se afeiçoou também a ele, e que depois fez esses 2 volumes interpretando o Evangelho um a um. E nesse ponto em que ele fala do reino, né? Em que Jesus vem falar que o reino dele não é deste mundo, André Luiz faz a seguinte colocação: em sua luminosa passagem entre nós, Jesus ensinou e exemplificou. Ele ensinou e exemplificou o quê? O bem e a modéstia, a caridade e o perdão, a esperança e a humildade, a indulgência e a brandura, o devotamento e a abnegação, a perseverança e a paciência, o desprendimento, a coragem moral, quer dizer, da gente assumir determinadas posturas e valores. Isso daí nós temos que ter coragem íntima. A tolerância, a compreensão, a misericórdia, a benevolência, a fraternidade e paz, a oração e a vigilância, a fé e o amor sempre. Jesus plantou as sementes da virtude na terra. Então Jesus veio trazer pelos ensinamentos dele, pelos exemplos dele, pela conduta dele, como ele se comportava diante dessa população que tinha entendimentos tão diferentes, né? Essas virtudes. E hoje, lendo isso, aí eu pensei assim, puxa vida, quando a gente faz assim, será que eu tô no caminho certo? Será que eu tô me melhorando? Porque a gente tem, né, esse nosso questionamento com a gente mesmo. Eu acho que esses itens que ele colocou aqui, André Luiz, nos sinaliza, né? Será que a gente está tendo indulgência e brandura, né? Não se revoltando, né? Será que a gente está sendo tolerante, compreensivo sempre, né? Será que estamos orando e vigiando? Então, aí eu até imprimi, fiz assim, eu vou ler assim todo dia para ver assim o que eu estou conseguindo. Um dia eu consigo um pouquinho de indulgência, no outro dia eu consigo ser um pouquinho mais amena, um pouquinho mais branda, e assim a gente vai construindo. Eu acho que ele sinalizou
muito bem essa questão das virtudes que Jesus veio nos ensinar da terra. E para finalizar, ele diz assim: transformando-a em abençoado campo de evolução espiritual. Quer dizer, essas virtudes é o que vai nos levar à evolução espiritual. E embora tenha afirmado que o reino não é deste mundo, deu todas as indicações de que ele começa aqui. Então, Jesus diz que o reino dele não é deste mundo, mas ele diz que a gente tem que fazer para estar nesse reino dele, nesse mundo dele. Então ele deixou essas virtudes que a gente tem que conquistar, essas virtudes que a gente tem que fazer diariamente, esse exercício de brotar em nós, né? E é isso aí, colocar em prática, né, Igor? Isso daí, todo dia olhar, né? O que eu posso melhorar um pouquinho disso? Posso ser mais paciente? Porque é difícil, né? Cada itemzinho desse é difícil. A fé nos momentos de dores, nos momentos difíceis, né? Então era essa a mensagem, meus amigos, de hoje, era essa reflexão. Eu quis passar assim, um pouquinho da história para vocês, para a gente poder entender esse contexto de Jesus e a mensagem que ele trouxe, né? Desse reino, né? Que não é deste mundo, por enquanto, como ele diz, que ainda será um dia, depois que nos transformarmos num mundo de regeneração, e que como ele soube não responder para Pilatos, né, e deu o exemplo, né, dele aí. Então era isso, e como eu falei da outra vez, no início, né, do nosso momento aqui hoje, só deixando o recado que esse mês nós vamos ter uma semana de recesso, a Fraternidade Espírita Caminhando com Jesus. A última semana nós não vamos ter, dia 28 nós não vamos ter a nossa doutrinária, tá certo? Vamos estar em recesso, mas voltamos no dia 4, passando o ano novo. Ok, meus irmãos? Então eu espero que eu tenha contribuído para o entendimento, né? E que possamos nós fazer todas essas reflexões, dessas virtudes aí deixadas por Jesus. Vamos fazer nossa prece, agradecendo sempre de todo o coração a Jesus pelo seu ensinamento, pelo seu exemplo, por ter nos deixado, sinalizado o caminho que devemos percorrer. Agradecer a toda a espiritualidade que sempre está conosco e pedir que os nossos protetores continuem a nos ajudar, a estar conosco, e também que abençoe nossa casa Caminhando com Jesus, que continue ali nos nossos trabalhos, nas nossas atividades. Obrigado, Jesus, obrigado, amigos espirituais que aqui estão conosco. Graças a Deus. E obrigado, nossos amigos, queridos internautas, ao Socorro Chaves também aqui, a todos que entraram neste momento e todos aqueles que vão entrar num outro momento. Um grande abraço a todos, muito obrigado, gratidão e boa noite.